Um barco acaba sendo muito mais do que um objeto. Tem um valor simbólico muito maior do que ele tem de material. O que importa não é tanto o que ele tem, mas o quão bem você vai se sentir nele. Estamos comprando ele do Paulo César Gonçalves, o Pileca, Comodoro do Rio Grande Yacht Club. Quando falei que ia comprar o barco dele para algumas pessoas aqui no Rio Grande do Sul, todos foram unânimes de que poderia comprar com os olhos fechados. Tivemos um problema no motor logo que chegamos. Isso nos fez perder um tempo por aqui. Mas o Paulo não mediu esforços para nos entregar tudo perfeito. Não foi ele só que nos recebeu bem aqui. Tivemos vários vizinhos incríveis aqui no Rio Grande Yacht Club. Inclusive um inusitado. Havia um Brutus no nosso lado. Era muita coincidência. Eu já havia falado antes com seu dono, Ricardo, que também foi um vizinho muito legal. O Rio Grande Yacht Club é o primeiro clube de vela do Rio Grande do Sul, fundado em 1934. Tivemos a sorte de conhecer alguns sócios muito antigos, como o pai do Paulo, que veleja hoje com 90 anos, e o Edson, que toca sozinho seu Martinique 25 aos 78. Eu tinha 5 anos. Meus tios construíam os barcos de madeira. Bom, e então a primeira navegação foi com esse pessoal aí, que era muito severo. Os estais, inclusive, o pessoal não tinha tanta condição econômica assim. Os estais eram de arame desse e a gente ficava preparando o barco, a moçada, né? O dono do barco só ficava observando. Nós ficávamos preparando o barco 2, 3 horas antes e depois 2, 3 horas antes para desmontar. Mas durava bastante esse estádio de arame? Ah, sim, não é. Inclusive os garrunchos da vela eram feitos de arame também, que entrava na vela dobrada, e as velas eram de algodão, entralhadas e costuradas. Mas eram velas bem cortadas, andavam bem. 1960, 59, aí, não é? Eu acho que hoje uma coisa que ajudou é a previsão do tempo melhor, praticamente. Sem dúvida nenhuma. É o diferencial principal. 2 dias tu pode confiar na previsão de tempo aí, principalmente os quadrantes que o vento vem e a intensidade de vento que tu vai ter, tá? Então, de vez em quando aparece uma CD, aparece alguma coisa, que uma área é assim mesmo, mas hoje se você pega de calça curta aí é muito mais difícil. Antigamente não havia nenhuma... Não, havia as previsões assim, céu pedrento, chuva ou vento, né, no pôr do sol. Lua de pé, marinheiro deitado. Lua deitada, marinheiro de pé, mudança de tempo. Isso funcionava muito. Era como o pessoal navegava antigamente, né? Observação. Claro. Se nós temos 3 dias de nordestão, quando terminar o nordestão, nós vamos ter chuva. O Edson, junto com o Pilecão, né, que é o pai do Paulo, que é o dono do balanço, junto com o Ricardo, tem uma tripulação. E eles estavam numa tripulação, um com 78, o outro com 90, com 89, e o Ricardo, que era mais novo. E aí ele estava me contando que os dois, o Edson e o Pileca, estavam reclamando com ele, brigaram com ele, porque numa regata ele não subiu o balão. As células envelhecem. Nós temos um comando dentro de nós que vai enviar, à medida que ela envelhece, uma nova célula que vai substituir aquela. Só que nesse processo contínuo, não é, elas não vão tendo a mesma vitalidade, a mesma resistência, não é? Mas o cérebro vai compensando isso aí, não é assim? A experiência, né? Sim. Rio Grande tem uma grande ligação com o mar. Achei incrível que uma cidade de 200 mil habitantes tenha tantos veleiros no Yacht Club. 4 piers repletos de barcos, quase todos com velejadores da cidade.
Grande é uma cidade de 200 mil habitantes, né? Sim. Mas tem um clube com vários barcos, né? E eu pensei assim, puxa, deve ser que nem Paraty, muita gente do interior vem, mas não, o pessoal daqui veleja muito, né? Agora os bageiros estão invadindo aqui, lenta e seguramente. Mas nós estamos tendo agora também um fenômeno que é típico da época, né? O número de lanchas agora tem vindo mais lancha do que veleiros. Porque o veleiro é técnico, né? Então as pessoas, para manobrar um veleiro, tem que ter um conhecimento mínimo, e a lancha já te facilita um pouco mais. Mas nem por isso nós temos um número apreciável de veleiros aqui, temos um pessoal que não abre mão do veleiro, então... Ainda tem um número, mas assim, ainda é um número bem maior de veleiros do que lanchas aqui, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Civilizações marítimas têm historicamente uma tendência de serem mais abertas e receberem novas ideias e visitantes de uma forma melhor. Isso desde a Grécia Antiga, se você comparar Esparta com Atenas. Ninguém aqui é estrangeiro, porque nós sempre recebemos muita gente, há mais de 200 anos, pessoas que vêm em navios, embarcados. Quase todo a ida a Porto Alegre, por exemplo, era muito mais fácil através da lavoura do famoso Geni Naval e o cruzeiro. Era muito mais comum do que pela estrada. A estrada se ia tudo, mas tinha que passar. Aqui no São Gonçalo tinha uma barca, depois tinha também ali no Gril, para atravessar o rio ali, e em Porto Alegre mais uma. Então era muito mais fácil. Depois nós tivemos a fundação aqui em Rio Grande da Varig e da Savag. E aí começamos a ter aviões, essa coisa toda já facilitava um pouco, mas todo mundo, vamos dizer assim, viajava, até porque característica nossa, viajava no cruzeiro ou na Geni Naval. Então eu quero que tu entendas isso. Em determinado momento, as pessoas, tu deve ter notado isso, é um pouco diferencial. Eu andei bastante pelo interior do Rio Grande do Sul no meu trabalho, e as pessoas são meio reservadas no primeiro momento. Depois que tu tem algum tempo, aqui em Rio Grande já direto, pergunta qualquer coisa, te dá informação. É uma das características dos rio-grandinos. Esse é um corte de um vídeo maior que você pode assistir clicando aqui nesse quadro. E se você gostou bastante do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você saber quando a gente lança outros vídeos.